É fundamental que você tenha, para você proteger a água, você tem que ter um sistema mesmo de floresta, para você garantir que essa água continue jorrando, continue aparecendo para abastecimento, para captação, enfim, para a população. Na realidade, através da história, foi a água que estabeleceu a ligação entre a Serra da Cantareira e o Planalto de Piratininga, não é? Desde os primeiros movimentos da ocupação humana, tá certo? Só para que a gente tenha uma ideia, os tupi-guaranis batizaram a sua formação matriz, a sua formação geológica, da qual ela faz parte, de Amantiqueira, que significa a montanha que chora. Na verdade, a cidade de São Paulo tinha um problema sério com o abastecimento de água já nos anos 1800. A população foi crescendo, com a imigração isso aumentou mais ainda. E alguns estudiosos da época observaram que na serra próxima, que era a Serra da Cantareira, tinha água em volume e quantidade. E passaram a utilizar essa água para o abastecimento da cidade. A capital de São Paulo está suportando uma verdadeira calamidade. Chegou-se a um estado insofrível. Os próprios ricos sentem dificuldade de obter água. O remédio para esse estado de coisas não pode ser adiado. Chegou a vez de clamar bem alto. O povo exige água. No final do século XIX, em virtude de todo o fluxo financeiro do café e do primeiro movimento das indústrias em São Paulo, a cidade cresce vertiginosamente. Só para a gente ter uma ideia, em 1880 a cidade passa de 30 a 240 mil habitantes, tudo isso em apenas 20 anos. Água, água. Senhor presidente da província, acuda a este pobre povo que morre de sede. Procura-se um pote d'água aí por esses chafarizes e a água está sendo dada em rações. E largas horas do dia não se apanha uma gota. E isto quando o calor sobe a graus de intensidade extraordinária. É uma região serrana, ela acaba concentrando, então se você observar hoje vários córregos que permeiam os bairros da zona norte de São Paulo, derivam justamente de nascentes que partem aqui da Cantareira, desse grande bloco. Não havia essa percepção, antes surgia a necessidade do fornecimento de água para a cidade de São Paulo, justamente no final do século XIX. Então aqui houve a preocupação de organizar um sistema de abastecimento de água, que começou pela mão de particulares, e depois aí houve a apropriação por parte do Estado desse empreendimento, e o local mais próximo, né, e que tinha ainda uma oferta de mata nativa que poderia atender a essa necessidade, era a Serra da Cantareira. Tá? Então, assim, era um empreendimento que era viável dentro do que se tinha de desenvolvimento tecnológico naquele momento. Primeiro eles colocaram os tanques, porque inicialmente a cidade era abastecida com chafarizes. Então as pessoas iam nos chafarizes, os jesuítas controlavam e captavam água com baldes e tudo mais. Mas inicialmente foram colocados os reservatórios, construídos os reservatórios, adutoras, onde fica hoje ali a região do Horto Florestal, aqueles bairros próximos. Pelo fato de estar num lugar alto, essa região abastecia a parte alta da cidade de São Paulo. Mas os bairros proletários, onde estava a população trabalhadora, crescendo sempre, utilizava a água do Rio Tietê. E já existia naquela ocasião, ali na região ali onde é o Parque São Jorge hoje, uma fábrica que liberava soda cáustica no rio. E aí havia uma mortalidade de crianças naquela época. Os governos estudaram e viram a possibilidade de construir uma barragem num estrangulamento do rio
para que eles pudessem captar essa água e enviar para São Paulo, por nós estarmos numa parte baixa também. Então abasteceria a parte baixa de São Paulo. Só que havia defasagem, né, para a chegada dessa água, então instalaram os tanques na serra, os tanques, a água descia por gravidade. Só que no momento de seca, de estiagem, as sobras desses tanques, elas não chegavam, porque elas não tinham força para subir até um determinado ponto para descer para a serra. De tal maneira que a questão de trazer a água da Cantareira já não era mais uma opção, era uma necessidade. Agora, o grande desafio para isso era conseguir superar aqueles 900 metros de altitude, tá certo? Sobretudo, se nós levarmos em conta que naquele momento a única alternativa logística era a tração animal. Os caminhões ainda não existiam, e sequer os caminhos haviam sido abertos. E aí, novamente, nesse momento, a serra nos surpreende com um enredo absolutamente poético e encantador. Em 1800, o governo dá início aos estudos para a construção de uma ferrovia que levasse todos os equipamentos, todos os maquinários para o alto da serra. Era uma ferrovia muito tímida. Imagine que o espaço entre os trilhos, a bitola, era de apenas 60 centímetros, tá certo? E ela foi construída, foi pensada e construída com o objetivo claro apenas de dar suporte ao transporte de materiais e maquinários para o alto da serra para a construção do sistema. Mas nesse mesmo momento, não é? Na cidade, os carros que eram recém-inventados eram um privilégio dos ricos e a grande população se apaixona imediatamente pela ideia desse novo sistema de transporte urbano, não é? O charme do trenzinho encanta a sociedade como um todo e aí ele começa a ser usado também para o transporte de pessoas, inicialmente apenas nos finais de semana, eram para eventos de família. Depois ele vai se tornando de uso diário. E foi assim, a partir dessa paixão embalada pelo balanço manso do trenzinho, que surgiu a inspiração, o enredo para a música Trem das 11, de Adoniran Barbosa. Olha, eu tenho um convite meio maroto para fazer para você. Você quer ficar aqui no programa até o fim com a gente? Ficar mais aqui? Ficar aqui. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Por quê? Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Muito obrigado. O Adoniran foi um cronista único daquela São Paulo das indústrias que havia sido tomada pelo italianismo, não é? Era comum, na minha adolescência, era comum vê-lo pelo Bexiga em meio àquele cenário de becos, de cortiços, não é? E que tinham um sotaque absolutamente único, inconfundível dos oriundes, assim como ele. O fato é que essa música foi um sucesso tão grande que passou a ser gravada e regravada por grandes nomes da música, tá certo? E acabou se transformando num cartão postal da identidade paulistana daquela época.
A linha chegou a ter 45 estações e no auge da sua operação chegou a transportar 4 milhões de pessoas, tá certo? Até que depois de 6 décadas de operação contínua, ela passou a ser considerada obsoleta, deficitária. Afinal, São Paulo havia crescido demais, não é? E aos poucos, os seus dormentes, seus trilhos foram sendo retirados. Existe uma matéria emblemática do jornal Estado de São Paulo, de 31 de maio de 1965. E ele dizia de maneira melancólica: ontem partiu o último trem da Cantareira, da estação de Areal. Assim, chegava ao fim esse lindo capítulo da história de São Paulo com o seu trenzinho. E a fugaz memória popular conta que o Adoniran Barbosa acompanhou pessoalmente a demolição da estação do Jaçanã. E aí instalaram um reservatório maior, que é a represa do Engordador, que também está dentro do parque hoje, no núcleo Engordador. Instalaram a Casa da Bomba com maquinário vindo da Inglaterra, e aí ele funcionava a vapor, depois a diesel, posteriormente vindo da Alemanha. Para quê? Para elevar o nível da água para um ponto mais alto e aí sim descer por gravidade para a cidade com mais qualidade. E a partir daí, eles começaram a captar água aqui no Cabo Sul, fizeram toda a construção, implantação, concreto armado vindo da Bélgica em carros de boi, lombos de burro para chegar aqui. A Trainway foi fundamental nisso, Cantareira. Essa é a máquina inglesa que foi fabricada em 1898 e começou a trabalhar em 1907 no abastecimento da cidade de São Paulo. Ela parou de funcionar em 1949, quando teve uma grande implosão, matando funcionários que trabalhavam na caldeira. Então esse sistema chamado de Cantareira Velho, ele operou durante algumas décadas, até a década de 70, o finalzinho da década de 70, quando entrou em operação o atual sistema Cantareira. Desde então, todo esse sistema, todas as empresas foram desativadas. A exceção do reservatório do Cabo Sul. O sistema Cantareira, a barragem principal, que é a barragem do Rio Jaguari, ela tem 5.000 hectares de área onde você reserva a água. E você tem uma área de 100.000 hectares onde essa água é produzida. Seu clima é classificado como mesotérmico úmido, ou seja, é suscetível ao movimento de massas polares e tropicais para a definição de suas estações. Com sua temperatura variando entre 14 e 21 graus, com precipitação anual de 1.545 milímetros. Se você for analisar os dados, em 2011 o sistema verteu, quer dizer, o sistema ficou com 100% da capacidade e você teve que jogar essa água fora. Se você tivesse conservação de solo bom, com áreas de florestas considerável, toda essa água poderia ter sido infiltrada no solo, teria sido armazenada no solo, esse solo alimentaria as nascentes de forma gradativa, evitando
os efeitos danosos de eventos climáticos extremos, como a gente está ocorrendo hoje. Hoje o Sistema Cantareira abastece aí quase 60% da população da região metropolitana de São Paulo, que é muita coisa, né? Muita gente. Água de qualidade, né, que vem ao longo do sistema de represas. Cantareira, novamente, ela continua, né, garantindo aí o desenvolvimento da cidade, o abastecimento da capital. Não tem mais o parque da Cantareira, as pessoas confundem muito isso, até perguntam para nós, essa represa faz parte do sistema Cantareira? Não, não faz parte. Essas bacias que foram utilizadas um dia para abastecimento público, elas estão protegidas dentro do parque hoje, mas não tem nenhuma relação com o sistema que está na face norte, né, um pouco mais acima. E assim, é fundamental que você tenha, para você proteger a água, você tem que ter um sistema mesmo de floresta, para você garantir que essa água continue jorrando, continue aparecendo para abastecimento, para captação, enfim, para a população. Coberta pela mais pura diversidade vegetal atlântica, que abriga hoje 45% das espécies mamíferas do estado. Seus mananciais produzem 33 mil litros de água por segundo, cuja produção é decisiva para a sobrevivência da maior metrópole da América Latina. Não é à toa que todo o seu conjunto de vertentes, riachos, cachoeiras, hoje representam o grande manancial que abastece mais de 9 milhões de pessoas. E o Sistema Cantareira é considerado o maior captador de águas do mundo. Além disso, a sua reserva é considerada a maior floresta nativa urbana do mundo. É um cinturão de Mata Atlântica que abraça toda a grande São Paulo e que está entre os 34 hotspots ambientais do planeta. E graças a esta importância, ela é considerada hoje uma reserva da biosfera pela Unesco. Então, existe a visitação pública prevista por fins educacionais, porque é importante que as pessoas conheçam para conservar. Ninguém preserva ou conserva aquilo que desconhece. A Cantareira foi uma das pioneiras com os trabalhos de educação ambiental, dentre as unidades de conservação. Então, é sempre tomado como referência quando se fala em educação ambiental em unidade de conservação. Eu enxergo que tem uma grande importância. Muitas pessoas não conhecem questões de conservação, proteção ambiental e passam a conhecer quando visitam o parque, dão mais importância para essas questões. Mas o objetivo principal dessas áreas é a preservação, é a conservação de fauna, de flora, inúmeras espécies, de algumas inclusive talvez até não catalogadas ainda. Olha, a principal espécie muito encontrada, inclusive pelos visitantes, é o bugio, ameaçado de extinção de uma forma geral. Mas aqui dentro ele está protegido e representa o parque. Hoje ele é o símbolo do Parque Estadual da Cantareira. E aí tem outras espécies que são fortes. Cada um dos núcleos ele apresenta uma espécie mais forte, né? Então as espécies aparecem com mais facilidade, é mais fácil de ser visualizado. O maior é a onça parda, sussuarana. E aí temos quase mais de 300 espécies de aves no parque, grande parte ameaçada de extinção também. Eu gostaria de ver principalmente que existissem pessoas como as que eu conheci aqui, desde que eu entrei aqui. Guardas florestais, né, que quase que a totalidade deles já se aposentou, já
já foi embora. A luta dessas pessoas que garantiram que a gente chegasse nisso que a gente tem hoje. A dedicação deles, de pessoas que passavam uma semana dentro do mato e conheciam isso aqui com uma palma da mão. Cada divisor, cada pedacinho, porque faziam isso com amor. Não é por salário, não é por gratificação, não é por nada. É por amor à cantareira mesmo, como eles sempre falaram. Pode parecer uma utopia, na verdade, o que a gente busca, mas na realidade, ao longo desses anos todos, a gente conseguiu ver frutos desse trabalho que é desenvolvido. É gratificante quando você percebe que isso já aconteceu, você tem um invasor, um degradador em potencial que joga lixo, que despeja o resíduo que sai da casa dele. Se nós não tivermos o apoio da população, a sociedade não compreender que é importante preservar essa área para manutenção não só da questão ambiental, da biodiversidade, mas da sua própria qualidade de vida, se a gente não conseguir isso, a gente vai fracassar. A gente é morador daqui, a gente vem muito brincar aqui. A história, a memória, ela é seguramente uma das chaves fundamentais para que um indivíduo possa construir a sua identidade. Ela pode ser uma aliada fundamental ou mesmo uma inimiga mordaz para que ele consiga dar sentido à sua vida, à sua existência, tá certo? Do ponto de vista das narrativas, as coisas, os lugares também têm esta possibilidade de serem transformados em personagens, assim como faz o brilhante escritor Ítalo Calvino, não é? Eu fico, a partir de uma licença poética, imaginando a pequenina São Paulo de Piratininga brotando no meio daquele sertão hostil, não é? Dependente das águas da sua serra, não é? E com o tempo ela vai crescendo e se tornando poderosa, se transformando em metrópole e de alguma maneira virando as costas para a sua serra, sempre encantada com as promessas ensolaradas da costa, não é? Até que o tempo traz a maturidade e a consciência de que o tempo dela havia passado e que ela volta a precisar da sua serra. E a Serra da Cantareira continua lá, como uma senhora debruçada no horizonte, observando aquela cidade que sempre foi e sempre será sua.